As relações econômicas entre Estados Unidos e China estão passando por um período de turbulência significativa. Segundo dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o intercâmbio comercial entre as duas maiores economias do mundo representa mais de 650 bilhões anualmente, tornando qualquer perturbação nesse relacionamento um assunto de relevância global. Recentemente, propostas de aumento de tarifas e retaliações de ambos os lados têm gerado preocupações entre economistas, empresários e consumidores. Esta análise busca examinar os potenciais impactos dessas tensões comerciais, baseando-se em dados econômicos e análises de especialistas reconhecidos. Ninguém viu chegando aquela bomba econômica quando, numa quarta-feira qualquer, os noticiários anunciaram: a China havia congelado, da noite para o dia, todos os seus investimentos nos Estados Unidos. Enquanto americanos tomavam café da manhã, executivos chineses já retiravam discretamente seus capitais de setores cruciais como tecnologia, infraestrutura e manufatura. Para entender o baque, é como se de repente um sócio silencioso que, há anos injetava dinheiro no seu negócio, pegasse suas malas e batesse a porta sem aviso prévio. Durante décadas, o dinheiro chinês havia se tornado o combustível invisível da economia americana, financiando desde arranha-céus em Manhattan até startups no Vale do Silício. Nas pequenas cidades do interior, fábricas inteiras dependiam desse capital estrangeiro, assim como milhares de empregos que agora estavam ameaçados. Os especialistas chamavam essa relação de simbiose econômica. Mas a verdade é que poucos americanos comuns faziam ideia de quão profundamente o dragão asiático estava entrelaçado em seu dia a dia, desde o iPhone que usavam até o shopping, onde compravam. O primeiro setor a tremer foi o imobiliário, onde incorporadoras como a Evershine Properties viram projetos de bilhões congelados da noite para o dia. Na sequência, empresas de tecnologia que contavam com rodadas de investimento chinês tiveram que cancelar contratações e expansões. Nas ruas, o clima era de confusão. Afinal, como uma decisão tomada em Pequim podia afetar tão rapidamente empregos em Chicago ou Austin, era apenas o começo de uma reação em cadeia que ninguém conseguia prever, mas que já dava sinais de que algo ainda mais explosivo estava prestes a acontecer nas relações entre as duas maiores economias do mundo. Foi então que Trump entrou em cena com aquela cartada que deixou até seus aliados de queixo caído. Uma tarifa inédita de 145% sobre todos os produtos chineses. Vamos mostrar quem manda no jogo, declarou ele em um comício na Pensilvânia, enquanto seus apoiadores vibravam. Nos bastidores, porém, assessores econômicos engoliam em seco. Sabiam que estavam mexendo com fogo. A expectativa na Casa Branca era que Pequim recuasse diante da pressão. Talvez oferecesse alguma concessão comercial em troca de alívio nas tarifas, como já havia acontecido no passado. Mas o que veio do outro lado do Pacífico não foi submissão. Foi um contragolpe calculado que pegou Wall Street desprevenida. Em vez de negociar, o governo chinês anunciou uma retaliação tripla: cancelamento imediato de pedidos de soja, milho e outros produtos agrícolas americanos, congelamento de contas de empresas americanas operando na China e, a cereja do bolo, a venda gradual de títulos do Tesouro americano. Era como uma partida de xadrez onde seu oponente sacrifica peças menores para atacar diretamente seu rei. A economia do EUA como um todo estava na mira, não apenas o governo. Os fazendeiros do meio oeste foram os primeiros a sentir o impacto. Joe Peterson, de Iowa, viu contratos de exportação de soja no valor de 2,3 milhões de reais evaporarem da noite para o dia. Votei no Trump pensando que ele entenderia negócios. Mas isso parece mais vingança do que estratégia, desabafou em entrevista à CNN. Nas cidades industriais de Michigan e Ohio, fábricas que dependiam de componentes chineses começaram a reduzir turnos. O efeito dominó estava só começando, e a grande pergunta nos corredores de Washington era: quem piscaria primeiro nesse jogo de nervos entre gigantes econômicos? Quem estava de olho nas telas de Wall Street naquela segunda-feira nunca vai esquecer o que viu.
Um mar vermelho tomando conta dos monitores enquanto o Dow Jones despencava mais de 1.700 pontos em questão de horas. Era o maior tombo desde o crash da pandemia. Corretores veteranos que já tinham visto de tudo estavam boquiabertos. É como assistir a um acidente de trem em câmera lenta, comentou Sandra Merricks, analista da Goldman Sachs, enquanto fundos de pensão perdiam bilhões em minutos. Nas casas de milhões de americanos comuns, pessoas checavam seus aplicativos de investimento com medo do que encontrariam. 401k derretendo. Economias de uma vida inteira comprometidas. Os dias seguintes só pioraram quando gigantes como Amazon, Tesla e Apple anunciaram congelamento de expansões planejadas que dependiam de capital estrangeiro. A Apple, por exemplo, cancelou a construção de um novo campus de $2 bilhões no Arizona, deixando 4.500 empregos prometidos no limbo. No Texas, a Tesla interrompeu a ampliação da Gigafactory, demitindo 3.200 funcionários recém-contratados. O efeito cascata rapidamente alcançou pequenos negócios, de restaurantes que serviam operários dessas fábricas a imobiliárias que contavam com o aquecimento do mercado local. Todos sentiram o baque do capital chinês que subitamente evaporou. Enquanto isso, nas lojas, consumidores enfrentavam outro choque. Preços subindo quase da noite para o dia. Aquele tênis que custava $120 agora estava marcado a 175. O notebook que seu filho precisava para a faculdade, de $799 foi para 1.000. Cidadão comum. Não havia filas de banco ou imagens dramáticas de quebradeira. Era uma hemorragia silenciosa de capital que acontecia em salas de reunião e através de transferências eletrônicas. Comunidades inteiras que dependiam desses investimentos como Reno, Nevada, onde uma gigantesca fábrica de baterias estava sendo construída com participação chinesa significativa, agora enfrentavam um futuro incerto. Os 5.200 empregos prometidos evaporaram junto com o financiamento. Compramos casa aqui pensando no futuro. Agora nem sei se conseguiremos pagar a hipoteca, lamentou Carlos Rodrigues, que havia se mudado com a família para trabalhar no projeto. A interdependência que havia sido construída por décadas estava se desfazendo em questão de semanas. O maior problema da estratégia de Trump não foi a agressividade, mas a falta de um plano B quando sua aposta inicial falhou. Ao anunciar as tarifas com pompa e fanfarra em comícios, ele prometeu vitória rápida e submissão chinesa. Mas nos corredores da Casa Branca, não havia nenhum mapa para o caso de a China simplesmente não ceder. Como em um jogo de pôquer, Trump havia apostado todas as fichas em um blefe, sem perceber que seu oponente estava disposto a ir até o fim. Especialistas em geopolítica, como Amanda Richardson, da Universidade de Georgetown, já alertavam. Estamos vendo um erro estratégico clássico: confundir bravata com diplomacia econômica efetiva. Enquanto isso, nas pequenas cidades industriais americanas, a distância entre os discursos inflamados de Washington e a realidade econômica local ficava cada vez mais evidente. Em Youngstown, Ohio, a fábrica de componentes eletrônicos Midwest Electronics fechou suas portas após 37 anos de operação, quando seus parceiros chineses cortaram subitamente a linha de crédito. Terry Jenkins, que trabalhou lá por 22 anos, resumiu o sentimento. Pensei que essa guerra comercial fosse contra a China, mas parece que somos nós na linha de frente levando os tiros. Ironicamente, as mesmas comunidades que haviam aplaudido a promessa de America First estavam sendo as primeiras a sentir o impacto da retaliação. O que poucos compreendiam é que essa não era uma guerra convencional com bombas e tanques, mas uma nova forma de conflito econômico onde as armas eram muito mais sutis e letais. Taxas de juros, contratos cancelados, investimentos retirados. Cada dia trazia um novo golpe. Como quando o Banco Central Chinês anunciou que reduziria suas reservas em dólar, causando uma queda imediata de 3% na moeda americana. Nas reuniões de gabinete, assessores começavam a perceber que a China estava jogando xadrez enquanto a Casa Branca jogava damas. E o pior, sem uma estratégia de saída, cada novo movimento apenas aprofundava a crise, levando ambos os países para um território econômico desconhecido,
onde não haveria vencedores reais, apenas diferentes níveis de perdas. As relações econômicas entre Estados Unidos e China estão passando por um período de turbulência significativa. Segundo, as tensões comerciais entre EUA e China representam um desafio complexo para a economia global, conforme observado pelo economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhart. Estamos testemunhando não apenas uma disputa comercial, mas uma reconfiguração das relações econômicas globais que terá impactos duradouros. Compreender os fundamentos econômicos dessas tensões e suas potenciais consequências é essencial para navegar o cenário econômico dos próximos anos com maior clareza e preparação. Se este conteúdo foi útil para você entender a complexidade dessa relação comercial, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo análises aprofundadas sobre os principais temas econômicos que afetam nosso dia a dia. E você, já sentiu algum impacto dessas tensões comerciais no seu cotidiano? Compartilhe sua experiência nos comentários e participe dessa discussão importante sobre o futuro da economia global. Lembre-se que estar bem informado é o primeiro passo para tomar decisões mais inteligentes em tempos de incerteza econômica.